Jesus um dia prometeu voltar. Prometeu o céu, a vida eterna indo buscar. Mas para estar lá é preciso preparo. Você está pronto para com Ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito breve, Ele vai voltar. Agora, amigo, é hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no lar. Eu quero me preparar, pois vamos já descobrir e quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, receba a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil, toda a terra, esta é uma transmissão ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, para toda a terra. Hoje, dia 4, louvado seja Deus, de 2020, glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma exposição do livro do Apocalipse. Glória a Deus, glória a Jesus. 4 de outubro de 2020. Glória a Deus. Pregação, louvado seja Deus, sobre o ensinamento do Espírito Santo, sobre o livro do Apocalipse. Glória a Deus, no capítulo 15. Glória a Deus, glória a Jesus. Peço a atenção de todos, meus irmãos e minhas irmãs e ouvintes, a pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz: ao entrar na presença de Deus, sejam poucas as suas palavras. O Senhor está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Eu acabei esquecendo mais uma vez de tirar o bate-papo,
Peço que os irmãos me perdoem, que eu não deixo bate-papo nas orações e nem nas pregações. Louvado seja Deus. Então acabei esquecendo e deixando aí. Então, meus irmãos, eu peço que os irmãos foquem na palavra de Deus, na pregação, evita comentários, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos agora pregar o Apocalipse, não baseado pelo que o pastor A, pastor B prega, mas sim pelo que o Espírito Santo de Deus nos ensina, pelo que o Espírito Santo de Deus fala na sua palavra. Como diz a palavra, o mistério que esteve oculto de muitas gerações e agora é revelada aos seus servos. Glória a Deus. Então abra a Santa Bíblia, irmãos. Louvado seja Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 15, a preparação do derramar das taças da ira de Deus sobre a terra. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 15, verso 1 a seguir. Glória a Deus. Como é que está o som aí, meus irmãos? Os irmãos, já que eu deixei o comentário, quero que os irmãos comentem se está perfeito, se está limpo. Glória a Deus. Digita OK. Amém? Louvado seja Deus, que não está cortando. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Jesus, no livro do Apocalipse, capítulo 15. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 15, verso 1 a seguir. Glória a Deus. O fundo não está muito alto, irmãos. Se estiver muito alto, eu abaixo um pouco. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 15, verso 1, que nos diz assim a palavra de Deus. O textuário diz: as sete taças da ira de Deus, que diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, os 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois como esse consumou a cólera de Deus. Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações viram e adoraram diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Verso 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo de Deus, do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinha as 7 taças saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos ao peito, como cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheio da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse as 7 taças dos 7 anjos. Glória a Deus. Oremos. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai,
nos colocamos diante da Tua santa presença, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco. Fale com a Tua igreja, meu Pai. Fala com os milhões e milhões de ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, meu Pai, que estão atentos aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem a falar com todos nós. Ó Jesus querido, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Seu reino avance, que só o Senhor damos glória, meu Pai. Que o Senhor repreenda todo o principado de potestade que quer impedir, meu Pai, que a Tua palavra avance. Porque a Bíblia diz: passa os céus, passa a terra, mas as Suas palavras não hão de passar. Fala conosco, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, a pregação é uma transmissão ao vivo diretamente de São Paulo, Brasil, para toda a fé, para toda a terra, com grande fé, porque não usamos a filmagem da besta, mas sim o som de áudio, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque andamos por fé e não por vista. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Amém? Glória a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, eis aí a pregação do Apocalipse no capítulo 15 sobre as 7 taças da ira de Deus. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, o Apocalipse, ele é o livro atual, ele é o livro pertinente, ele é o livro oportuno, ele é o livro desse século. Todos os livros da Bíblia são essencial para a nossa edificação, para a nossa libertação, para o nosso conhecimento acerca dos atributos de Deus, da glória de Deus, do seu poder, das suas maravilhas. O livro do Apocalipse vai à revelação de Deus, que vai contar a história verídica, desde o Antigo Testamento até os dias de Jesus, da sua primeira vinda, que compreende morte, nascimento, morte e ressurreição, e ascensão aos céus. E na sua ascensão aos céus, a profecia divina, que aponta para a segunda vinda de Jesus, que compreende o arrebatamento, a grande tribulação, o advento do anticristo, o milênio, o novo juízo final, novo céu e nova terra. E antes da vinda de Jesus, também é cumprido sobre os juízes parciais de Deus, no princípio das dores, aonde o planeta Terra se estremece com o abalo, estremecendo com a onda da ira de Deus que virá sobre o mundo inteiro, através de erupções de vulcões, terremotos, maremotos, tsunamis, quedas de corpos celestes, pestes, doenças, fomes. Tudo isso é um sinal que aponta também para a segunda vinda de Jesus. Então o apóstolo João, depois de ser capturado em Éfeso, levado para Roma e enviado a Patmos, ele recebe a revelação de Deus, a revelação da profecia divina, das coisas que Deus diz a ele: bem-aventurados que ouvem, os que lê, os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Escreva as coisas que tem visto. Qual que ele tem visto? O que ele tem visto e as passadas, as que são da época presente, daquela época, e as que depois dessa hão de acontecer. Então Jesus traz a revelação para ele das 7 igrejas, da abertura dos 7 selos. Vai se revelar sobre o quarteto general do mal, o dragão, a besta e o falso profeta e a Babilônia. E também é revelado no capítulo 14 a morte e ressurreição das 2 testemunhas e o nome de Deus sendo glorificado, a ira de Deus sobre os homens e sobre os seguidores da besta, onde a besta ela é envergonhada. E a grande visão linda do tabernáculo de Deus que habita nos céus, que é a igreja de Cristo. O tabernáculo é templo móvel, e nós somos templo móvel porque o Espírito Santo habita em nós. Então, meus amados irmãos e as amadas irmãs,
Agora aqui no capítulo 15, vai se revelar o juízo global de Deus sobre os homens ímpios e adoradores da besta, que não creram no Evangelho de Jesus. Aqui se cumpre que aprova clara o justo juízo de Deus, de pagar tribulação àqueles que nos atribulavam. Glória a Deus. Então, na abertura dos 7 selos, é revelado sobre as 7 trombetas. Os 7 anjos que recebem as 7 trombetas, que através das orações dos santos, do povo de Deus que sobe aos céus, com o arrebatamento da igreja, que se cumpre, onde a primeira ressurreição dos salvos em Cristo ressuscitam primeiro, depois os salvos que estão vivos serão arrebatados ao encontro de Jesus nos ares, e agora os anjos preparam para tocar as trombetas. Então a abertura dos 7 selos, as trombetas são tocadas, que vai abalar o sistema solar, através do escurecimento do sol, a poluição do ar, também vai atingir a terra, os mares, os rios, os homens e os demônios. Através das orações dos santos, em resposta agora o juízo de Deus sobre os homens ímpios. Porque Deus enviou a operação do erro, como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11. Deus envia os seus juízos e agora a graça do Espírito Santo é retirada, porque o Espírito Santo, ele é onipresente, ele não sai, mas a sua graça de convencer os homens de se dar o arrependimento, isso é retirado e é enviado à operação do erro. E diante dos flagelos que são derramados sobre a terra, os homens não se converterão, porque isso é uma permissão de Deus para lançar mais juízo sobre os homens. Então as taças de Deus é muito parecido com as trombetas, mas só que as trombetas é apenas juízes parcial, mas as taças são juízes global, porque as trombetas foram derramadas e Deus, por sua permissão, quando a besta sobe do abismo, dá uma falsa paz. Agora, diante das taças, Deus vai quebrar a glória da besta que está sendo exaltado pelos homens e lançar juízo sobre todos os adoradores do anticristo. Todos os adoradores dos demônios serão envergonhados diante do poder da glória de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs e ouvintes, no capítulo 14, verso 17 a seguir, vai ser revelado os anjos de Deus com a ceifa, que já está madura, para ceifar, colher e jogar no lagar. O lagar é uma palavra aqui simbólica que significa o quê? O lagar é um recipiente onde é colocada as uvas, aonde as pessoas pisam, para ali sair o suco da uva, o vinho. Deus usa essa palavra simbólica através dos homens. Nas trombetas, as orações dos santos sobem aos céus e em resposta Deus lança o juízo das trombetas. Aqui nesse momento é quando a iniquidade do homem chegou ao topo já, diante da blasfêmia deles, da adoração à besta, que blasfemou de Deus e do seu tabernáculo e da sua glória. Agora, em resposta de Deus aos ímpios e adoradores da besta, para provar que todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Glória a Deus. Então agora, Deus agora, diante da sua taça, da sua ira, que são lançados sobre a terra, através dos anjos, que são acontecimentos do juízo de Deus sobre os homens ímpios que ficaram, que não subiram do arrebatamento, agora vão receber a ira global de Deus. E agora, em resposta, lembra daquela visão que João teve de Jesus na ilha de Pátimo, os olhos de fogo e os pés reluzentes, que significa a onisciência e a onipresença de Deus. Agora Jesus, com seus pés de fogo, vai pisar sobre os ímpios, sobre os demônios. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Nesse momento, a ira do Cordeiro está sobre a terra. Jesus agora vai pisar nas uvas que estão maduras, porque nos homens ímpios, porque o pecado já chegou ao topo.
E agora a hora da ceifa, dos anjos cortar, para lançar o seu juízo. E Deus vai esmagar com a sua ira. Glória a Deus. E diante disso, no versículo 2, porque o Apocalipse também não são só capítulos literais. Quando você vê números, espadas, dragões, bestas, não são dragões, bestas literais, são figuras de linguagem, força de expressão, para mostrar a agressividade do homem mau usado por Satanás. O dragão vermelho compreende sangue, a matança, que ele é um assassino, ele é um homem vil, ele é um espírito maligno vil que usa os homens maus. Mas aqui, agora no versículo 2, e quando os anjos se preparam para derramar as taças da ira de Deus sobre a terra, no versículo 2, João tem uma visão do mar de vidro. É uma figura de expressão. Lado de fogo aos vencedores da besta e da sua imagem, do seu número, do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admirados são as suas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Glória a Deus. Então, nesse momento, quem são os vencedores da besta? Hoje, meus irmãos, a besta não encarnou em carne na terra ainda, mas o seu espírito, como diz João, filhinhos, é já a última hora. Como ouvisse que vem o anticristo, está falando, se referindo à besta do Apocalipse, mas muito se tem feito como anticristos, com as suas atitudes carnais. O anticristo não está na terra ainda, mas há protótipo deles, através da ideologia de gênero, marxismo cultural, a união homoafetiva, o ateísmo, os programas ímpios e mundanos da televisão, a pornografia, a promiscuidade sexual, o adultério, a prostituição, são um tipo de anticristos. Os imperadores romanos, as seitas e heresias, falsos profetas, homens da Inquisição papal do século XII, foram um tipo de anticristo. Como João Batista foi o pregoeiro da justiça, abrindo o caminho para a vinda do Messias, Satanás tem um lado oposto de Deus, de imitar as coisas de Deus ao contrário, abrindo o caminho, preparando um cenário mundial para que a besta, o anticristo, o emissário de Satanás, se assente no seu trono. Só que quando a besta surgir, ela vai pôr a sua marca, a sua imagem de escultura, de adoração, e também porque ele não tem o poder da onipresença nem da onisciência, mas ele vai usar o sistema tecnológico para expor a sua sabedoria infernal, os seus planos e suas obras diabólicas. Então, nesse momento agora, nós que aceitamos Jesus antes do arrebatamento, que lavamos nossas vestes com o sangue do Cordeiro, que abandonamos o mundo, abandonamos o pecado, nós somos perseguidos, somos rejeitados, porque Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando mentindo, dizer todo mal contra vós, perseguindo, porque assim foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. Nós andamos na contramão do mundo. O mundo nos odeia, porque se nós somos amantes do mundo, associados com o mundo, somos inimigos de Deus. Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então nós que somos inimigos do mundo, quando eu falo mundo, não se refere à natureza, não se refere a você ser intrigado dos homens, se refere às coisas ímpias, carnais, porque o homem, quando é regenerado por Deus, que ele é um verdadeiro cristão, ele brilha, ele, como é os crentes em Antioquia pela primeira vez, que foram chamados de cristão, porque se parecia com Cristo, na temperança, na paciência, no falar, no agir, no andar e no seu testemunho. Então os crentes diferentes, eles são perseguidos. E nós não adoramos o sistema da besta.
não adoramos a televisão mundana, não adoramos as promiscuidades sexual, os adultérios, as prostituições, as roupas sensuais, as lascívias, as mentiras, o egoísmo, o orgulho, as coisas ímpias, inveja. Isso não tem em nós, porque nós somos regenerados por Deus. Somos mais do que vencedores, porque se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que estão lá do alto. Os crentes que são fiéis não são materialistas, porque eles se baseiam no que Jesus falou, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O crente salvo que não adora o diabo, não adora o mundo, é aquele que tem o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? O evangelho do novo nascimento. Que ele não é um crente que só tem aparência, mas ele tem conduta cristã. É homens de Deus que sofrem pelo amor do evangelho. Então agora aqui, João vê os vencedores. Quem são os vencedores? A igreja que foi arrebatada, que não vai passar por esses flagelos. Aqui, o que compreende mar de vidro? Mar compreende povos, mas esses povos são um povo diferente. Vidro compreende proteção. A proteção de Deus está sobre os fiéis que estão selados por Deus. Por isso que nós hoje, nós temos que guardar o que nós temos recebido, para que Satanás não tome a sua coroa. Eis que venho como ladrão, guarda as suas vestes, para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Mar de vidro aqui compreende proteção. Então protegido por Deus, porque diante dos flagelos de Deus, que está sobre o mundo, sobre os céus, os astros celestes, sobre os mares, sobre os rios, sobre os homens, e o escurecimento da ira de Deus sobre o trono da besta, o povo de Deus nesse momento estarão na glória, jubilando ao lado do Senhor Jesus Cristo e todos os salvos. É a festa celestial, é o poder de Deus. Ei, aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, então agora vê os vencedores. Quem são os vencedores? Aqueles que abandonou o erro, abandonou o pecado, o cigarro, a mentira, a prostituição, o adultério, as coisas ímpias e mundanas, morreram para o mundo e o mundo morreu para ele. Esses vencedores da besta e da sua imagem, do seu número, do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpa de Deus, estão louvando a Deus. E agora aqui uma outra figura de linguagem, no versículo 13: e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Presta atenção, irmão, que é muito parecido aqui com Moisés. Êxodo capítulo 15 vai narrar a vitória, o cântico de Moisés triunfando diante da vitória sobre Faraó. Faraó era um homem vil, cruel, que humilhava o povo de Deus que estava exilado. Moisés foi usado por Deus para arrancar o povo daquele cativeiro. Deus lançou juízos sobre eles, e mesmo assim eles coração duro. Mas depois que o povo estava vindo, saindo daquela prisão, Faraó investiu grande perseguição contra eles, e Deus protegendo eles. Mas depois da passagem do Mar Vermelho, que quando todos os povos de Deus achavam que não tinha mais jeito, Deus faz o impossível, o mar se abre. No que o mar se abre, o povo de Deus passa. Depois de passar, o mar se fecha e todos os seus inimigos são derrotados. Aqui é a mesma coisa. Nós antigamente era presos nas garras do dragão, do faraó Satanás, no mundo ímpio, caído, cego. Mas no momento que Deus enviou o seu único filho nessa terra, morreu na cruz do Calvário por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e lá na cruz diz a Bíblia, Jesus diz: quando eu for levantado na terra,
atrairei toda a humanidade para mim. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Negue a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu. Que passou perseguição por esse faraó do mundo, por Satanás. No momento que nós achamos que não tinha mais jeito, onde o mar estava na nossa frente, desesperado, depressivo, com muitas vezes a vida espiritual abalada. No momento que o diabo achando que estava vencendo nós, quando o mar se abre, aqui significa também, é hora do arrebatamento. Hoje nós passamos um princípio de dor, perseguição, o faraó Satanás e o mundo caído, corrupto, o Egito, do mundo nos persegue. Por isso que Deus diz lá em Deuteronômio 18, verso 9: quando entrar na terra do Senhor, não trazeis os costumes do Egito. O crente salvo não tem que trazer mais os costumes do Egito. Se ele brigava, se ele era rancoroso, se ele era amargurado, não pode ser mais. As bagagens do Egito tem que ficar para fora, porque senão vai ficar. Se ficar com as bagagens do Egito, o mar vai se fechar e vai perecer. Mas se você abandonar o mundo, o pecado, diante dessas provas, dessas lutas, no momento que Jesus vinha arrebatar a igreja, ou chegar o momento de Deus recolher você, você passou o mar e está triunfando com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Deus tremendo e poderoso. É o momento que está cantando um cântico como foi Moisés, que cantou o hino da vitória. Agora é o momento quando Jesus arrebatar a sua igreja, ou quando acontecer com vós também, que o viver é Cristo, morrer é ganho, partir desta vida para estar com Jesus é muito mais melhor. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Todos aqueles que viveram em Cristo e partiram dessa vida com Jesus, as suas boas obras seguiram. Eles já venceram o pecado e o mundo. Mas quando Jesus arrebatar a sua igreja, nós somos vencedores e vamos cantar o cântico da vitória. Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, seja ela emocional, física, espiritual, se cessará. A Bíblia diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia, estarão no céu com Jesus. A igreja que tem Cristo, a igreja que é vencedora do mundo, a igreja que está escrito lá em Malaquias 3,18: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esta igreja, diferente do mundo, que é humilhada, desprezada, que é mal vista pela população ímpia e carnal, essa igreja vai triunfar. Não estou falando refém na placa de igreja, igreja A ou B. Eu falo da igreja de Cristo. A igreja salva. A igreja que segue a doutrina dos apóstolos. A igreja fiel de Jesus, que é santificada, que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aquela que está escrito, que não entristece o Espírito Santo, qual está selado para o dia da redenção. Essa igreja triunfará com Jesus. É o que diz em Apocalipse: a esposa e o Espírito diz vem. A esposa, quem é? A noiva. Ela está ataviada, adornada, sem mancha, sem ruga, sem mácula, usada por Deus para receber o noivo. Assim como uma noiva apaixonada, que ela está esperando o seu noivo para as bodas, para o casamento, ela está ali ansiosa para abraçar o noivo, para estar ali naquela festa com ele e jubilar. Assim é a igreja de Cristo, que anseia pela volta de Jesus. E o Espírito Santo que está com a igreja também anseia pela volta de Jesus. A igreja que tem Cristo, ela gosta de ouvir palavras sobre o arrebatamento. A igreja que tem Cristo, ela ama ouvir palavras de exortação. A igreja que tem Cristo,
ela não põe o seu coração nos tesouros desse mundo, porque quando nós se pegamos nas coisas dessa vida, diz a Bíblia, são as pessoas mais miseráveis. É o que diz a palavra de Deus. Então a igreja de Cristo, que tem o poder do céu, que morreu para o mundo e o mundo morreu para ela, ela gosta de ouvir a palavra de Deus e põe em prática. A igreja que ouve e as pratica e guarda na tábua do seu coração é a igreja cristã. Agora, a igreja ímpia, mundana dos falsos profetas, porque a Bíblia diz que os falsos profetas do mundo são, e o mundo os ouve, porque a plateia dos falsos profetas é o mundo. Só pregam bens materiais, só pregam as coisas dessa vida, são materialistas, são avarentos, são carnais, são iracundos, são orgulhosos. Esse não tem o Espírito Santo. Porque quem se acha que Espírito Santo, meu irmão, é só você falar em língua, profetizar, pregar, fazer evangelização? Não. Porque muitos vão chegar naquele dia: Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz maravilha, eu curei, eu preguei. E Jesus disse abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos, porque vós praticais a iniquidade, porque eram soberbos, avarentos. E a Bíblia diz que tem um dia reservado para castigar todos os soberbos, para abatê-los, todos avarentos, para abatê-los. Deus é um Deus que abençoa sim, Deus é um Deus que prospera sim, Deus é um Deus que dá saúde, pode dar uma casa e um carro, mas nós não podemos pôr nosso coração nisso. Nós pensamos nas coisas que são do alto. Isso é segundo plano. O primeiro plano, meu irmão, é a nossa salvação, porque isso aqui, diz a Bíblia, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Pensai no ouro e na prata do céu, onde a traça e o ferrugem não corrói. Por que muitos irmãos, muitos crentes vão ficar? Porque estão sendo enganados pelos espíritos do anticristo. Crentes materialistas, que só pensam em coisas materiais e não pensam nas coisas de Deus. Não santifica a sua vida. E crente que não tem a santificação não vai subir. Porque a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O crente que é espiritual, que anseia a igreja do arrebatamento, que tem um Espírito Santo, ela não só para de fazer as coisas que ela fazia no passado, mas ela deixa de gostar de fazer o que fazia no passado. Todos nós somos pecadores. Eu não estou dizendo um tropicão e cair, porque todos nós somos sujeitos a cair. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O justo poderá cair 7 vezes, diz a Bíblia, mas as 7 vezes Deus levanta. Mas aquele que vive na prática do pecado é condenação. É a verdade da palavra. Mas a igreja que não tem Cristo, se cumpre a profecia de Paulo, chegará um tempo que não suportarão uma sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, eles amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências da corrupção e do pecado. Mas a igreja de Cristo, Deus diz: tu seja o evangelista fiel, cumpre o seu ministério, prega a palavra, doa quem doer. Seja como foi Ezequiel na Babilônia. Deus levantou ele como um atalaia e disse: esse povo quer ouvir ou deixar de ouvir, eles saberão que houve um profeta nesse lugar. Ainda que suas palavras não sejam duras, de sarça de espinho, profetiza, prega minha palavra, mas viva e tenha um bom testemunho de cristão. Porque se o justo pecar, o ímpio também pecar, e tu não avisar acerca do seu pecado, eu requerei o sangue de cada um nas suas mãos, diz a Bíblia. Então esses que pregam o evangelho, que sofrem hoje, são os vencedores, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, que estão ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo está nos avisando.
Outro texto diz, diante desses abalos que está acontecendo na terra, maremotos, pestilências, onde a terra vem sofrendo surtos de pestes, de doenças. Quando o cientista, o médico acha uma vacina para a cura de uma enfermidade, surge a 3 a 4 piores. O mundo sofreu a peste negra, a febre espanhola, o Zika vírus, agora surgiu o coronavírus. Mortes, filho contra pai, pai contra filho. Só que Jesus tem uma palavra para a igreja que tem Cristo. Quando ver essas coisas acontecer, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas olheis para cima, que a vossa redenção está próxima. Agora, quem não tem Cristo, a igreja que não tem Deus, eles temem. Por que eles não gostam que ouve palavra sobre o adultério? Porque andam adulterando. Sobre prostituição, porque andam prostituindo. Porque não gostam de palavras sobre o inferno. Inferno, irmão Emerson. Jesus, 46% das suas parábolas, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. O Senhor Jesus Cristo prega e diz assim, Paulo: segues meus imitadores como eu sou de Cristo. Prega a doutrina. Mas a igreja que não tem Cristo como cabeça, que não anseia pela voz de Jesus, que tem medo do arrebatamento, você não vê pregação sobre arrebatamento nela. Os crentes que estão lá temem pregação sobre arrebatamento, porque estão adorando a besta, estão adorando o anticristo. Porque olha o que diz a Bíblia: a besta tem chifre como cordeiro, mas quando abre a sua boca falava como dragão. Muitos têm aparência somente, crentes superficiais, mas não têm o novo nascimento. Eles temem a volta de Jesus, porque eles sabem que se Jesus voltar ele vai ficar. Pessoas que não amam o próximo, estão quebrando os mandamentos. A Bíblia diz: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus manda nós amar até aquele que nos odeia. Crente rancoroso, amargurado, que não perdoa o próximo, vai descer o inferno e não vai subir o arrebatamento. Por quê? Você tem base bíblica para isso? Sim. Você acha que homicida, meu irmão, é só aquele que mata a pessoa com revólver? Você que não te ódia no coração, que não ama, que não perdoa, você é um assassino, você é um homicida. Por quê? A Bíblia diz em 1 João 3, verso 15: aquele que odeia seu irmão é um homicida. E Apocalipse 21, verso 8 diz: mas os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então, quem não tem o Espírito Santo, estão enganados por Satanás e precisa ser liberto. É melhor você ouvir a verdade que dói, meu irmão e minha irmã, do que a mentira que te destrói. Mas aqueles que não têm Cristo como cabeça, a Babilônia, a igreja prostituta e mundana que está, materialista de falso profeta, não suporta essas verdades da Bíblia, porque cumpre outra profecia de Paulo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quais os últimos tempos, que precederia a volta de Jesus, alguns se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Toda a heresia, todo falso ensino, falso louvor, barganha, misticismo, sincretismo religioso, necromancia, contenda, avarezas, são obras da carne, vem do laboratório do inferno, da mente de Satanás. Então não suporta essas verdades, porque se apostataram. Um dos maiores sinais da volta de Jesus seria a apostasia nas igrejas. As igrejas nos tempos do fim seria substituída por um tempo apóstata, onde poucos teriam a presença do Espírito Santo, onde crentes verdadeiros e salvos que estão nas igrejas passariam a ser perseguidos. A mesma coisa que aconteceu em Samaria, que entrou em apostasia sobre o pecado de Jeroboão, Acabe e Jezabel, onde Jezabel matava os profetas de Deus. Hoje, a Jezabel da prostituição, do pecado, da lascívia, da mentira, do orgulho, que não suporta a verdade da Bíblia, persegue os profetas da verdade, porque não ama a verdade, porque o diabo é pai da mentira.
e todo aquele que vive no pecado e na mentira também não gosta dos profetas de Deus que pregam a verdade. Então não tem Deus. Esses vão sofrer aqui, as taças da ira de Deus. Não vai subir no arrebatamento. Mas aqueles que têm a marca de Deus, que são regenerados, que se esforçam, que são humildes, que são como um cordeiro mudo, que sofre desprezo, sofre calúnia, sofre desfeita, e ficam calados, e à noite posam no seu quarto, no seu travesseiro, e as lágrimas derrama diante da humilhação, da desfeita. Deus está anotando no livro cada humilhação que você faz com o servo de Deus, com uma serva de Deus, cada murmuração, cada crítica que você está fazendo contra os homens de Deus, não é de Deus, está anotado no livro. Porque a Bíblia diz em Malaquias 2:3-16, o livro das memórias, e no juízo final esses livros serão abertos. Não tem como você escapar, porque nosso Deus é o Deus da onipresença. Ele conhece os seus pensamentos, Ele sabe a intenção do seu coração, Ele conhece essa máscara que você usa de falso sorriso, de mentira, de falsidade, que aí esconde ódio, mentira, adultério, coisas más e profanas. Mas a Bíblia diz, tudo que é oculto vai ser descoberto, porque nada que está oculto fica encoberto que não seja revelado perante Deus. A Bíblia diz que aquele que usa de engano, ele não permanece. Mas agora os salvos, que estão fiel a Deus, Deus cuida dele. Você já viu aquela passagem de Lucas 16 sobre o rico e o Lázaro? O Lázaro era um homem pobre, desprezado, tinha enfermidade de chagas, onde os cães lambiam as suas chagas, era humilhado. Mas o dia que ele faleceu, os anjos veio buscar ele e lhe herdou as mansões. E aquele rico soberbo, avarento, que esponhava as suas luxúrias, que esbanjava as suas concubinas, que zombava de Deus, agora está no Hades sofrendo, pedindo mais oportunidade, e não tem jeito. Por isso a oportunidade é hoje, meu irmão. A Bíblia diz, ao homem que está determinado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Enquanto você tem fôlego de vida, amado ouvinte, que me ouve, que não é o Emerson Nunes que está falando, é o Espírito Santo que fala em minha boca. Ainda há esperança de salvação para você, mas depois que você fechar os olhos, é o juízo que vai te aguardar. O arrebatamento vai acontecer um dia no mundo inteiro, mas para muitos o arrebatamento está vindo antes, na morte. Se você morrer agora, sofre um infarto ou bate um carro, acontece qualquer coisa, como está a sua vida diante de Deus? Se você morrer agora, pode até ser crente, é amargurado, é mentiroso, é adulto, prostituto, guarda rancor e não confessa o seu pecado, não se arrepende. Se você morrer agora, para onde você vai? Você tem convicção, porque você conhece a verdade. E a Bíblia diz, é melhor que não conheças a verdade do que conhecer e não obedecer. A palavra é bem clara, meu irmão. É bem clara nisso. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é o Apocalipse, meu irmão. Bem-aventurado é o que? Os amados por Deus, zeloso. Bem-aventurado os que ouvem, os que lê, e os que guardam as palavras desta profecia, e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Sabe o que está próximo? A volta de Jesus. Os discípulos de Jesus, certa vez, muito assustados, depois de Jesus profetizar sobre a destruição de Jerusalém, eles foram perguntar para Jesus: Jesus, quando ocorrerá essas coisas da sua volta do fim do mundo? Jesus não falou para eles assim: olha, vocês ficam em tal lugar de Israel, que tal hora, tal data eu vou voltar. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse na época que nem ele sabia, nem os anjos, somente o Pai. Hoje eu tenho certeza que eles já sabem, porque todo o poder foi dado a ele no céu e na terra.
Ele deixou sinais. Quais os sinais? Na natureza. A terra está funcionando como embaixador de Cristo, com esses abalos, com essas pestilências, mortandade. O povo movido por uma indiferença, como foi nos dias de Noé. O povo está indiferente com as coisas de Deus, está pouco se importando. O que está acontecendo, meu irmão e minha irmã? O povo está incrédulo. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra, diz a Bíblia? Não, porque o povo estaria como nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, união homofetismo, lesbianismo, homossexualismo desenfreado. Um povo que nutre ódio contra Deus e contra as pessoas boas. Seria um tempo difícil, haveria homens ingratos, profanos, avarentos e irreconciliáveis. O que é irreconciliável? Eles estão ouvindo a palavra, estão ouvindo a pregação e não se converte. São coração duro. É o que está acontecendo hoje. É um sinal. Então Jesus falou, quando vocês veem esses sinais acontecer, ele faz uma comparação da figueira. A figueira é uma árvore típica que tem em Israel, na Palestina. Quando os seus ramos estão tenro, verde, ali inicia que uma nova estação está por vir, o verão. Esses sinais que estão acontecendo na terra, terremotos, abalos no sistema solar, tsunami, pestilência, guerra, queimada, tudo isso é o balançar da figueira, que uma nova era está por vir, o fim, o arrebatamento da igreja, a alegria do salvo e lamentações e tristeza dos ímpios. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a palavra de Deus que está falando conosco sobre Apocalipse 15. Aleluia! A revelação de Deus. Glória a Jesus. Então, diante desse cântico, a igreja que foi arrebatada e todos os salvos estão cantando ali, suspirando de alegria. Aqueles que estavam cansados do sofrimento já não tem mais fadigas, estão descansando em Deus. Não tem mais dor, não tem mais luto, não tem mais choro, não tem mais nada. Os salvos. E a Bíblia diz assim: os teus caminhos, Rei das nações, quem não temerá e não glorificar o teu nome, o Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça fizeram manifesto. Sabe o que significa isso? No período da grande tribulação, onde a besta surgir com a falsa paz, ela vai dar uma harmonia, porque o anticristo é um homem intelectual, um homem de intriga política, um homem carismático, um homem persuasivo, um homem que terá poder místico. Durante todo o período da história, nunca se viu presidentes, reis, governadores com poder místico. Esse terá, porque ele está usado o poder de Satanás. O dragão estará sobre ele, com todo o poder de sinal da mentira. Ele vai fazer cura, ele vai solucionar os problemas de todos. Todos vão dar uma paz, mas é uma falsa paz, enganando o povo, mas por permissão de Deus. Não é isso, o povo vão estar adorando a ele. Aí no momento das taças, agora Deus vai quebrar a soberba deles. E agora o povo vão conhecer quem é o verdadeiro Deus. Opa, vocês estavam glorificando a besta? Temeis a Deus o seu juízo, temeis a Deus e dele glória, porque é vindo hora do seu juízo sobre a terra. Vocês vão saber quem é o Deus. Vocês conhecem só o Deus do amor, vocês não conhecem o Deus da justiça. Então, diante da justiça, da ira de Deus, o povo vão glorificar a Deus, mas não se arrependerão. Por quê? Deus enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira. Porque quando Deus arrebatar a igreja, durante esse período das taças, da tribulação na terra, não terá mais jeito para ninguém. Glória a Deus. Então, depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos ao peito, com cinto de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheio da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos.
É o que Jesus diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. O alfa, o ômega, o princípio e o fim, o fiel e derradeiro. É Jesus, é o Senhor, o Deus criador dos céus e da terra. Agora dá ordem aos anjos. Os anjos, as taças de Deus, vão cair sobre o trono da besta que vai se escurecer. Os homens vão ter flagelo em suas peles. As taças de Deus cairão sobre o sol vai queimar com calor intenso, que as geleiras da Antártica, o gelo das placas tectônicas derreterão. Então haverá grande tsunami com águas ferventes sobre a terra. O calor, as águas tornarão sangue, porque haverá muito sangue na terra. As águas tornarão amargas. Os reis do Oriente vão se preparar para a batalha do Armagedon, aonde ali Josué venceu os cananeus, aonde a rainha Jezabel foi morta, aonde Saul foi morto, aonde o Gideão venceu os 10.000 medianitas e amalequitas. Ali também simboliza as esplanistas de Esdrelon, o Megiddo. Significa que o bem vence o mal. O mal nunca tem poder sobre o bem. Por mais que ele oprime, por mais que ele tenha aparência de monstro, de mal, ele não vence o poder da luz. A luz sempre vence. Deus sempre vence. Então, diante desses flagelos, a besta, o dragão e o falso profeta serão desmascarados. Aonde a ira de Deus cairá a taça de Deus, e eles vão expelir das suas bocas 3 espíritos malignos semelhantes a rãs, que eram os que faziam sinais de prodígio. Hoje, como Deus usa os profetas de Deus através da pregação do Evangelho, desmascarando os falsos profetas, nesta época aqui, Deus vai desmascarar a trindade satânica do inferno. O dragão, a besta e o falso profeta serão desmascarados. Que Deus vai mostrar que todo o poder foi dado no céu e na terra. E Jesus vai clamar: feito está. Porque é uma palavra que Jesus fez lá na cruz, pronunciou lá na cruz, diante da vitória contra Satanás, na cruz do Calvário, vencendo o diabo, esmagando sua cabeça, tomando a chave do inferno e da morte. E diz assim: João, não temas, eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou, e tem a chave do inferno e da morte. Todo o poder foi dado a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E nós que temos Jesus em nosso coração, nós recebemos o poder dos altos céus para pisar serpente e escorpiões, porque nós temos as armaduras de Deus. Então agora aqui os 7 anjos vão derramar as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Hoje essas taças não estão sendo derramadas, vai ser quando Deus arrebatar a igreja. Mas hoje os flagelos estão vindo, flagelos com misericórdia, através dos sinais proféticos do princípio das dores. Deus está mandando juízo sobre a terra e usando os profetas para pregar: arrependam-se, mude de vida, abandone o pecado e aceite Jesus. Então é juízo com misericórdia, hoje, agora. Mas nesse momento aqui, quando Deus levar a sua igreja, é juízo global, sem misericórdia. E se você morrer hoje, fechar os olhos na vida pecaminosa que está e não se arrepender, é juízo sem misericórdia. Porque todos que negam a palavra de Deus estão negando o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus veio nessa terra, morreu na cruz e ressuscitou, e recebeu a ira de Deus por nós. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro por mim e por você, e não está dando valor a esse sangue inocente. Então, se morrer na situação que está e Jesus arrebatar essa igreja, vai receber a ira de Deus. Glória a Deus. E todos os assassinos que tiraram o sangue inocente, que destruíram com as suas línguas, porque você pensa que assassino é só aquele que mata, igual eu falei? Você com fofocas, com mentira, que destruindo famílias, destruindo a alegria das pessoas, com sua inveja, com sua língua facciosa, mentirosa, você vai sofrer a ira de Deus se você não se arrepender. Então se arrependa enquanto é tempo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então aqui está, irmãos, a palavra de Deus, do Apocalipse capítulo 15. Na próxima semana
daremos continuidade no capítulo 16, que será explanado sobre as taças da ira de Deus. Glória a Deus. Então se arrependam, amados ouvintes. Aceite Jesus de coração como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. E fiquem conectados no canal Defesa Sã Doutrina e PDA, que tem orações e pregações do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus um dia prometeu voltar, prometeu o céu, a vida eterna aqui me buscar. Mas para estar lá é preciso preparo. Você está pronto para com Ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito, muito breve Ele vai voltar. Agora, amigo, é hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no mar.